Ontem, o presidente do Corinthians assumiu e tudo mais, teve uma cerimônia lá no Corinthians pela posse da nova diretoria, do Augusto Melo e tudo mais. Chamou a atenção a presença do Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, estava lá na cerimônia. E depois a gente vai falar que mais tarde ele jantou com o Rubão, que é o novo diretor do futebol do Corinthians, segundo informação aqui do nosso Lucas Musetti, nosso repórter aqui. Ontem à noite o Mauro César publicou uma nota aqui no seu blog, dizendo que o Corinthians ainda não fez nenhuma proposta ao Flamengo pelo Gabigol. E o André Hernandes disse que o Gabigol se apresenta normalmente dia 8 e que pode continuar no Flamengo. Porém, o Corinthians continua falando muito sobre isso. E aí, Mauro, você tem falado muito sobre essa questão Corinthians, não só relacionada ao Flamengo, sobre o Gabigol, mas como o Corinthians continua voraz no mercado. Já são 3 reforços aí apresentados por uma grana que não é pouca, e o Corinthians, como o próprio presidente admitiu, está numa situação pior do que ele imaginava. Mas isso parece não ter sido problema ali pelos lados corintianos. Muitas contratações. Você tá mutado agora, Mauro. Bom dia, Tirone, Danilo, amigos. Dia. Pois é, isso não costuma ser problema, né? Porque o problema, ele vem lá na frente, quando você contrata e não consegue pagar, por exemplo, quando a antiga gestão contratou o Fausto Vera, não tinha problema nenhum, mas agora os caras do Argentino Júnior estão reclamando. Quando contratou o Rojas, né? Também estava tudo bem, mas agora o jogador está reclamando que não teria recebido a direito de imagem. É o modus operandi de sempre dos dirigentes do futebol brasileiro, salvo exceções, né? Você sai contratando, causando impacto, a torcida, geralmente os torcedores são facilmente levados pelo canto da sereia, e é o que acontece no Corinthians, né? E eu acho que essa história do Gabriel, muito mais é uma cortina de fumaça que faz com que se fale muito sobre isso e não se discuta praticamente nada na imprensa sobre qual vai ser a, entre aspas, engenharia financeira para isso. Então, um detalhe importante que está passando batido para muita gente. O Corinthians certamente contava com o dinheiro do PSG pela venda do Moscardo, né? Para poder fazer esses negócios todos. Mas o jogador tem um problema no pé, vai fazer uma cirurgia, vai ficar parado aí durante alguns meses e, consequentemente, esse dinheiro, esse negócio só deve ser concretizado adiante, meados desse ano, e o dinheiro só vem lá para metade do ano em diante. Ou seja, o dinheiro que entrar no caixa não vai entrar agora. Deverá vir, mas não agora. Evidentemente, isso também atrapalha. Mas o que é isso diante desse devaneio do Gabigol? Para o Flamengo, vou falar uma coisa agora muito clara, na minha opinião. Para o Flamengo, seria fantástico se o Corinthians tivesse condições de pagar ao Flamengo uma quantia, não digo a multa, que a multa é impossível, mas um valor razoável pelo Gabriel. Um valor que não fosse nem os 17 milhões que ele custou aproximadamente quando foi comprado em 2020 a Inter de Milão. Mas, sei lá, 13, 14, 15, 12 milhões de euros. Se o Corinthians pudesse cacifar essa grana, ou qualquer outro clube, para o Flamengo seria um ótimo negócio. Porque é um jogador que teve uma péssima temporada, é um jogador desgastado com a torcida, é um jogador que, naquela entrevista que deu, naquele bate-papo lá do podcast Podpah, acho que piorou a sua relação com a torcida do Flamengo, terminou o ano como reserva, e para ele é muito conveniente também essa situação toda. É óbvio que ele vai alimentar isso aí com o Corinthians, porque coloca o Flamengo numa situação assim, se eu não renovar, ele pode ir embora no meio do ano. E eu duvido que essa gestão do Flamengo tenha coragem de assumir o seguinte, olha, se tiver que ir embora, vai. No meio do ano, não, no final do ano, né? Faz um pré-contrato e vai embora. Agora, uma rescisão com o Gabigol vendendo o jogador significaria a entrada de um bom dinheiro, se fosse um clube interessado que pudesse pagar, o Corinthians não tem essa grana, ao que tudo indica, né? E você alivia muito a folha de pagamento. Isso viabiliza novas contratações. Talvez de um outro jogador que possa dar um retorno técnico que o Gabriel não deu ano passado. Ele vai voltar a jogar bem? Alguém tem condições de afirmar isso? Eu não sei. Não que ele não tenha capacidade, mas pelo que aconteceu no ano passado, pela entrevista ou entrevistas que ele já deu, mais de uma, demonstrando total falta de autocrítica, eu tenho dúvidas. Tomara que ele volte a jogar bem, seja no Flamengo ou em outro clube. Mas eu não tenho essa certeza, essa convicção. Eu não apostaria nisso, porque foi um ano muito ruim, tecnicamente pífio, um desempenho muito fraco, e não só pelo número de gols e tudo mais, não, mas em campo mesmo, né? Observando a partida, a bola rolando. E ele não parece preocupado com isso. Tem colocado vídeos na rede social treinando,
treinamentos físicos, ok, isso aí é normal, todo jogador tem que fazer. Ou alguém acha que o atleta profissional pode ficar 30 dias, ou como foi no ano passado, né, que eles tiveram 42 dias de férias sem fazer nenhuma atividade física, paradão só, engordando. Não dá, o cara tem que ter algum cuidado. E é o que ele está fazendo, é uma atitude profissional, natural, outros também devem estar fazendo a mesma coisa, né? Mas não adianta treinar fisicamente se tecnicamente você estiver muito mal, e foi o que aconteceu no ano de 2023. Então, para o Flamengo seria ótimo. Seria ótimo se fosse uma proposta real. Até ontem, a informação que obtive já à noite foi: nenhuma proposta chegou. Uma coisa, Tirone, é você conversar. Pode jantar, tomar café. A outra é proposta. Proposta. Algum tempo atrás, teve gente dizendo que o Pedro teria uma proposta de 18 milhões de euros. Logo depois que levou aquele soco daquele ex-auxiliar do Sampaoli, né? Que ia receber do Benfica. Nunca chegou essa proposta. Por quê? Talvez tenha até existido lá um intermediário, um agente tentando fazer negócios, falar e falar, posso conseguir aqui essa proposta, mas de verdade não houve. Cadê a proposta? Não houve. Proposta nenhuma. O Benfica nunca veio atrás do Pedro. E o Flamengo não tem nenhuma proposta nem do Corinthians, nem de ninguém pelo Gabriel. Tivesse, seria um caso para pensar. Eu acho que ele já se pagou. Acho que se ele sair de graça também não é o pior dos mundos para o Flamengo, o melhor seria vendê-lo, né? Ou ele voltar a jogar bem. Entender que ele não é maior que o Flamengo e voltar a jogar um bom futebol. Aí seria o mais interessante de tudo. Mas eu entendo que ele também já se pagou. Ele foi caro, mas ele já deu retorno, está nas páginas de glórias do clube, participou de forma relevante em competições como Brasileirão, Copa Libertadores, fez gols em 3 finais, mas ele precisa voltar a jogar bem. E a discussão está sendo pautada como se ele estivesse numa grande fase. E não foi o que aconteceu. Ano passado foi o pior ano, né, talvez, da carreira desse rapaz, comparável àquilo que ele apresentou ou não apresentou quando passou pela Europa e praticamente não jogou. Enquanto a gente estava conversando aqui sobre o Gabigol, essas primeiras palavras do Mauro, tem uma postagem do Gabigol no Instagram agora, uma foto lá do sala de musculação ali do Ninho do Urubu. Então, portanto, ele está lá no Ninho do Urubu treinando nesse momento no Flamengo. Então, portanto, são 3 caras já que o Corinthians contratou, o Lavieri. Bom dia. Rodrigo Garro do Talheres, Diego Palacios do Los Angeles FC e o Ranieri do Cuiabá. Esse eu acho um bom jogador, esse Ranieri. Bastante para um time ou para um clube que o próprio presidente fala: a situação está pior do que a gente imaginava, hein? Mas isso não parece ser uma questão. Bom dia a todos, é um prazer participar aqui com você do seu primeiro programa, Tirone. De fato, e ainda tem mais 2, né? Tem o Félix Torres e o Hugo, que provavelmente vão ser anunciados nos próximos dias, ainda não foram anunciados por detalhes aí. Então o Corinthians, de fato, ele no discurso é um time que, não, vamos mudar toda a política que era feita há 15 anos, com a chapa do Andrés, com o do Ilho, com os outros presidentes que eram do mesmo grupo, mas que na verdade, na prática, eles estão agindo exatamente da mesma forma. O Mauro até falou, né, quando contratou o Fausto Vera não tinha problema, quando contratou o Rojas não tinha problema. Na verdade, eles estavam até com problemas na justiça, devendo FGTS, com a ameaça da FIFA. Eu lembro que do Rojas foi questão de 2-3 dias antes deles anunciarem o Rojas, o Corinthians teve que pagar um valor correndo para não ser punido pela FIFA. Então é uma prática que, na verdade, o discurso do presidente do Augusto Melo foi: não, vamos mudar completamente. Até na cerimônia de posse ele falou a mesma coisa, disse que ia mudar completamente, que ia fazer auditoria para lá e para cá, e na verdade ele está continuando exatamente igual ao que os seus antecessores faziam, contratando, sem pensar em como vai pagar, sem expor muita questão nesse aspecto da engenharia financeira, de como vai pagar, que nem teve a questão do Paulinho, né? Do Ilha, não, vou trazer um patrocinador. O patrocinador nunca apareceu, o Corinthians ficou com a dívida na mão. Então tem esse tipo de coisa que o torcedor não tem o costume de cobrar. E para o Augusto Melo é fácil, ele está contratando, apresentou 3 reforços agora, prometeu, tem esses outros 2 reforços muito próximos, continua falando de Gabigol, mesmo que a gente não consiga entender de onde vai sair o dinheiro. A multa do Gabigol é para lá de 30 milhões de euros, então é muito difícil entender. Quando você vê algum político fazendo isso em campanha, você pensa, o cara está fazendo para angariar votos, não é o jeito certo, é uma tática um pouco populista, mentindo um pouco, não é o certo, mas você até entende a estratégia. Agora, depois que o presidente já é eleito e continua com esse tipo de postura, mostra uma desconexão entre o que ele prometeu, entre o discurso e a realidade. A gente não dá para entender muito bem porque o Augusto Melo continua insistindo nesse papo de Gabigol, não dá para entender porque ele falou que ia fazer a mudança financeira do Corinthians e está
em nenhum momento está mostrando isso, então é realmente difícil. Aí, como o Mauro falou, a torcida normalmente não cobra, é muito difícil você ver torcedor que vai cobrar esse tipo de postura do dirigente, quando na verdade deveria olhar para o lado, as receitas dos clubes que hoje estão aí disputando todos os títulos e tal, não só o Palmeiras e Flamengo, que são sempre utilizados como referência, mas o próprio Atlético Paranaense, ou até mesmo o Fortaleza, que não está no mesmo patamar do Palmeiras e do Flamengo, mas é um clube que há 6, 7 anos estava na Série C, e hoje o normal dele é disputar a Libertadores ou a Sul-Americana. Por quê? Porque ele passou por uma reestruturação financeira, passou por uma mudança de mentalidade que hoje o time consegue sempre estar ali nas pontas brigando, coisa que não era a realidade do Fortaleza. Então o Corinthians ainda, eu sempre falo isso, viu, Tironi? O Corinthians é o único que teria poder para bater de frente a frente com esse Flamengo que conquista que tem receita de 1 bilhão sem nenhum título. Porque o Corinthians é um time muito popular, o Corinthians é um time que tem uma torcida que sempre lota seu estádio, é um time que é muito forte nessa questão de consumidores e tal, mas não é organizado o suficiente, então a gente vai continuar vendo o discurso sendo completamente diferente da realidade. Entre outras coisas aí, que você está falando sobre controle financeiro, ele anunciou que o clube vai passar por uma auditoria da Ernst & Young. Ele já tinha falado isso antes, mas enfim, é só uma auditoria ali, não significa que vai gastar menos ou gastar mais, vai ter uma auditoria ali. Ele também criticou o Duílio pelo acordo, pela divulgação do acordo com a Caixa, que até agora também não saiu, para a questão do estádio, Mauro. Eu ouvi essa semana você falando, ou escrevendo, Mauro, sobre, enfim, o tal remédio amargo que o Flamengo tomou lá atrás e tal, e que ninguém quer fazer, o Corinthians não quer fazer, e que outros clubes estão tomando caminhos diferentes. E aí surgiu um debate que eu queria ouvir você, que é, quando o Flamengo fez o que fez, a situação, o cenário era muito diferente do cenário que o futebol apresenta hoje, né? O Flamengo já tinha uma cota de TV muito grande, maior que quase todos os outros, as premiações por desempenho não eram tão relevantes como são agora, enfim, um cenário muito diferente, e aí o Flamengo se organizou. Que hoje, fazer exatamente a mesma receita, não dá. O caminho tem que ser outro. O que você acha? Eu acho uma falácia, isso é uma cara de pau de quem fala isso, baseado no mero achismo, para tentar justificar loucuras de dirigentes dos clubes pelos quais essas pessoas torcem. Inclusive na imprensa. O camarada não quer que o time dele fique comendo o pão que já amassou por 3 ou 4 temporadas. E aí criam essas falácias. Até perfil esquisito no Twitter apareceu essa semana com uma teoria maluca, gravíssima até, envolvendo o fornecedor de material esportivo, um perfil estranho que eu não sei nem se é de verdade. Então tem de tudo acontecendo para tentar o quê? É uma ação que existe, um movimento para tentar justificar esse tipo de gestão. Eu até coloquei ontem lá no X lá um fio, uma sequência de tweets com várias matérias antigas do Flamengo. Tem uma declaração do Cláudio Pracopis, que é ex-vice-presidente do Flamengo, numa entrevista, vice de finanças, foi um cara importante nesse processo, e ele fala o seguinte, ele fala, olha, nós sabíamos que havia até o risco de um rebaixamento no primeiro ano, mas se tivesse que cair, o Flamengo ia cair e depois voltar, porque não tinha a menor condição. Então quando o Flamengo devolveu o Wagner Love para o CSKA Moscou, contratado na gestão anterior, e o Flamengo não tinha condição de pagar o Wagner Love, não só pagar o salário, que era muito alto à época, como também pagar ao clube russo o que devia. Aquilo não aconteceu. Quando o Flamengo rescinde com o Dorival Júnior, porque ele tinha um gatilho salarial, ficaria muito caro, foi a mesma coisa, não aconteceu, foi uma miragem. Os jogadores que o Flamengo contratou, o único que foi um investimento maior foi o Carlos Eduardo, que estava na Rússia, ex-Grêmio, e os demais, tudo jogador de time pequeno, não é emprestado. O Brocador veio do Mojimirim, o Paulinho veio do 15 de Piracicaba, Bruninho e Val, lembra? O André Santos veio emprestado pelo Arsenal, o Elias emprestado pelo Sporting, o Chicão, o Corinthians não queria mais, o Felipe Goleiro já tinha sido liberado pelo Corinthians. Então eram refugos, jogadores de times importantes que ainda não queriam mais esses caras, jogadores de time pequenos e gente emprestada, Marcelo Moreno, tudo emprestado, que foi reserva do Brocador ao final. Então isso é uma grande falácia, isso é uma grande mentira. O primeiro ano do Flamengo já tinha reduzido drasticamente as suas dívidas, porque a prioridade não era contratar jogadores, muito menos jogadores caros, era pagar dívida. Pagar dívida. Foi o que o Flamengo fez. Porque tinha o apoio de uma estatal, não tinha. O primeiro patrocinador de 2013 no peito foi a montadora. E esse patrocínio foi conseguido até por intermédio de
relacionamentos de dirigentes que conheciam executivos de outras empresas e conseguiram trazer o apoio de uma ou de outra empresa, pagando valores que nem eram tão altos assim, não. Depois veio a Caixa Econômica Federal, patrocinando praticamente todos os times do futebol brasileiro. E aí o Flamengo ganhou o patrocínio da Caixa, como quem não ganhou? Quase todo mundo ganhou. Só um ou outro que já tinha patrocinadores, outros que não tiveram interesse, mas a maioria fechou com a Caixa, a gente se lembra disso, era uma ação coletiva, digamos assim, do Banco Estatal. Então o que aconteceu no Flamengo foi cortar na carne, é possível sim, o Corinthians não faz porque não quer, se quisesse fazer algo parecido, não precisa ser igual, mas o conceito é, eu tenho que reduzir despesas, priorizar pagamento de dívidas, especialmente as de curto prazo, e as do Corinthians são significativas. Pelo balanço do ano passado, era algo perto de 50% da dívida de curto prazo. É o quê? Para comparar com a vida do cidadão, é mais ou menos dever o cartão de crédito, ou o cheque especial. Tem que pagar rápido, amigo, senão os juros vão como uma bola de neve. Então o Corinthians tem dívidas que poderia priorizá-las, tentar pagar. Ah, mas vou trabalhar com o time mais fraco? Sim, se você não tem condições de ter um time mais forte, você tem que ter um time mais fraco, amigo. É assim. Se houvesse fair play financeiro, assim seria, mas não tem, né? Não tem. Então isso é uma grande falácia. Lamento que algumas pessoas acreditem nessa mentira, porque isso só vai dando autorização, entre aspas, coletiva popular, né, de torcedores, para dirigentes que eventualmente queiram trabalhar dessa maneira. Eu não vou nem citar o Corinthians, vou citar dois rivais de São Paulo. O São Paulo já entrou nessa vibe do Corinthians, né? O Casares já largou para o espaço há muito tempo a história de austeridade, que conversa lá do começo do ano passado, né? Aí contratou o Rames Rodrigues, por exemplo, tem luvas para pagar esse ano, né? Tudo bem, eu contrato agora, depois eu vejo como é que vai. Ganhei a Copa do Brasil, legal, maneiro, ganhou a Copa do Brasil. Aí eu pergunto, e o Palmeiras fez isso? Não, o Palmeiras passou por uma reestruturação. Teve lá muita ajuda do Paulo Nobre e tal, mas passou por uma reestruturação. Colocou gente qualificada para tocar o clube, para participar da administração, organizou a casa. Depois começou, quase caiu. De novo, tinha um time ali com jogadores que podia contratar. Alguns estrangeiros, mas de um nível mais baixo. O técnico era o Careca, que é argentino, quase caiu em 2014. Não caiu por um milagre, com uma pontuação de 40 pontos até, né? Quase caiu. Mas depois ganhou a Copa do Brasil em 2015 e entrou num ciclo de vitórias. Então o Palmeiras também passou por um processo assim. O São Paulo não. Ah, mas ganhou a Copa do Brasil. Pois é. Você quer ser o Palmeiras ou quer ser o São Paulo? Eu pergunto que eu faço a torcedores de outros clubes. O Palmeiras ganhou só a Copa do Brasil, ganhou o Libertadores, ganhou o Campeonato Paulista, ganhou o Brasileirão, ganhou também a Copa do Brasil, tudo mais de uma vez. Aí ganhou a Recopa, ganhou a Supercopa, ganhou outros títulos menores também, menos relevantes. É melhor ser o Palmeiras ou melhor ser o São Paulo? O Palmeiras se reestruturou. O São Paulo não, o São Paulo deu um tiro, deu certo. Mas isso faz com que ele tenha potencial hoje para ser tão competitivo no primeiro nível? Me parece que não. Então, assim, tem um preço. Mas se você for um time capaz, um clube capaz de... Isso o Fortaleza fez, ô Tirone. O Lavero lembrou agora. Fortaleza estava na Série C, C de casa. E batia na trave todo ano, não conseguia subir. Chegava no último jogo lá, no Castelão lotado, contra Macaé, contra times pequenos, não conseguia subir. Hoje o Fortaleza joga competições internacionais. Então se o Fortaleza, que é um clube do Ceará, onde o PIB é muito menor, né, o percentual do PIB brasileiro é muito menor do que o de São Paulo, onde está o dinheiro, e conseguiu fazer isso com competência e trabalho, e outros clubes também, como que um grande clube de São Paulo como o Corinthians não consegue fazer? Então isso é uma grande falácia, e eu lamento por quem acredita nessa fake news. Lamento, assim, é vontade de se enganar. O cara quer se enganar, acredita nessa falácia, acredita nessa bobagem, porque não faz quem não quer. Ah, que mudou cota, e toda a cota do Corinthians é pequena, de televisão. Bateu o recorde de faturamento esse ano, como é que não tem condições de fazer? Aliás, é curioso, porque está sempre negociando com a Caixa uma maneira de pagar, ou não pagar, ou pagar de outra forma, sei lá como é que eles querem fazer, mas bateu o recorde de faturamento em 2023. Se o clube nunca ganhou tanto dinheiro, por que ele não paga parte das dívidas e não organiza a sua vida financeira? Porque não quer, porque não é prioridade. Essa é a conclusão óbvia. Então isso é uma grande piada, uma grande piada. Repito, lamento por aqueles que acreditam, que são torcedores que estão se iludindo, né? E a cruzeirada sempre vem. Fala, meus amigos e amigas, notícia quentíssima aí, né? Corinthians deixa Gabigol no gelo e faz oferta para assinar como esquecido no Flamengo. Hein? Essa novela Gabigol no Corinthians tá ficando cada vez, né? Ou próximo de acabar, ou não vai ter mais fim, né? Isso. Vamos olhar aqui a notícia que chegou aqui pra gente, né? Isso dá os créditos aqui, o Bola VIP. Aqui, galera, tá logo aqui abaixo aí, ó. Mengão tem atleta cobiçado. O Flamengo se movimenta no mercado da bola. O Flamengo se movimenta no mercado da bola e já garantiu contratação de Nicolas de la Cruz
antigo sonho, não apenas da torcida rubro-negra, como também da diretoria da Gávea. Agora, o mais querido traça suas prioridades e segue em busca de mais reforços para Tite. Daí, né, o Flamengo quer mais reforço e do outro lado o Corinthians quer Gabigol, que é para reforçar também o Corinthians, né? E logo abaixo aqui nós podemos ver aqui a notícia. A ideia, deixa eu ver aqui para vocês. A ideia é reforçar diversos setores e para isso aproveitar a oportunidade de negociação assertivas. Nessa quarta-feira, dia 3, não é isso? Veio à tona a empreitada rubro-negra por um atacante brasileiro que atua no futebol árabe. Assim como um zagueiro do Santos entrou no radar da direção do Mengão, mas a situação que mais chama mais atenção, né, no exato momento, é a de Mateuzinho, que recebeu a oferta do Red Bull Bragantino e se posicionou como informou o Bola VIP aqui no Brasil. Porém, segundo informação do repórter Guilherme Silva, da coluna do Fla e Jovem Pan Esportes, outros clubes paulistas sinalizou interesse no lateral direito do Mengão, aliás, como possibilidade de destravar algo que já foi ventilado ventilado, deixa eu ver aqui das notícias, né? Foi ventilado nos bastidores do Flamengo. A oferta por Mateuzinho, né? O Corinthians também quer ofertar por Mateuzinho, ó. Pode olhar aqui. A oferta do Corinthians por Mateuzinho. Trata-se do Corinthians que, além de ter demonstrado interesse em Gabigol, quer contratar Mateuzinho, mas diferentemente como agiu o camisa 10. E a equipe alvinegra acenou com uma oferta para avançar na negociação por Mateuzinho também. O fato é que pode causar uma reviravolta nas relações entre Flamengo e Corinthians, que os paulistas oferecem envolve uma possível troca para conseguir contratar o lateral direito da Gávea. Importante lembrar que recentemente foi especulado uma possível negociação envolvendo o Thiago Maia e o volante argentino. É isso aí, galera. Tá aí, né, a briga. Corinthians por Gabigol e por Mateuzinho agora. Tá aí essa novela que nunca acaba. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias. E você acha que Gabigol vai jogar no Corinthians e o Corinthians vai levar sim o craque Mateuzinho também para lá? Deixa aí, galera, nos comentários. Se inscreva no canal, deixa o like. E fui, galera, e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.